Em final, aqui nos canais Fox Sports, Atlético Paranaense, Júnior Barranquilla. João Guilherme não está aqui, hoje eu comando o nosso expediente ao lado do Eugênio, Rodrigo Bueno, craque de mundo, Fabinho Azevedo. E o João vai narrar esse jogaço ao lado do Zinho, do PVC, do Carlos Eugênio Simon. Daqui a pouco o Luciano Calheiros também trazendo detalhes, não é? Dessa preparação do jogo, a torcida chegando, os dois times também que já entram em campo para buscar esse título importante. Para o Atlético Paranaense, a chance de colocar muito dinheiro no bolso e disputar também a Libertadores da América na próxima temporada. E já começamos aqui no Expediente Futebol, você participa conosco, hashtag Expediente Futebol, com informações que chegam diretamente da capital do Paraná, Curitiba. Informações de Ricardo Lai, o primeiro destaque no nosso expediente. Fala aí, Lai. Fala, Queçada, um abraço a você, a todo mundo ligado no Expediente Futebol, aqui direto do CT do Caju, local de concentração do elenco rubro-negro. E o Atlético Paranaense tem a última oportunidade de conquistar um título, ainda sem a nova identidade. O uniforme que foi lançado na véspera da decisão da Copa Sul-Americana só será usado a partir do ano que vem. A preocupação em torno do Pablo, ele faz tratamento para diminuir as dores na panturrilha. E atenção especial a Rafael Veiga, que na Colômbia não teve um desempenho da maneira que o time, o elenco e Thiago Nunes quer do jogador que é fundamental no meio de campo do Furacão. Boa discussão para a mesa já, hein? A incerteza em relação à boa preparação física de Pablo, um cara fundamental para o Atlético até esse momento. Agora, o outro lado da decisão, como chega o time colombiano do Júnior de Barranquilla? Informação com Flávio Vinick. Tudo bem, Vinick? Olá, Leandro Queçada, amigos do Expediente Futebol. É grande a movimentação em volta da Arena da Baixada desde cedo dos torcedores do Furacão e é grande também a confiança no título da Sul-Americana. Daqui a pouco eu volto ao vivo aqui no Expediente Futebol para mostrar a empolgação dos torcedores e a ansiedade deles, esperando pelo jogo mais importante da história do clube. Legal, valeu, Vinick. Já tudo com Vinick, tudo com Ricardo Lai. A gente vai ficar sabendo. Aqui você não perde nenhum detalhe dessa grande decisão. Já sabemos quem é o campeão da Libertadores. Vamos falar do Mundial de Clubes aqui também. O River representa o continente sul-americano da bola. E o Atlético Paranaense com a chance de chegar à Libertadores também na próxima temporada. Amigos, que prazer estar aqui. Eugênio Leal, Rodrigo Bueno. Não vamos discutir asperamente como ontem não, tá, Rodrigo? Ontem teve alguma discussão áspera? Não teve nenhuma, né? Teve alguma? Eu não lembro. Edmundo e Fabinho Azevedo, tudo bem? Comece com você, então. Boa tarde, Rodrigo. Por que comigo? Por que comigo? Logo comigo. Logo comigo? Tudo eu? Gente, ó, primeira pra vocês, Pablo. Se o Pablo não tiver 100%, que impacto isso provoca no desempenho do Furacão? Bom, tema livre nessa abertura aqui. Tá começando comigo. O esquema é o seguinte, se não jogar o Pablo... pode colocar o Berg, né, o Bergson, de centroavante, ou pode ter uma mudança, o Cirino indo para centroavance, entre aspas, né? Essa pode ser a mudança, né? Mas eu acho que seria importantíssimo pro Furacão contar com um cara que é a estrela da companhia nesse momento, tão valorizado no mercado. Sem ele, as chances do Furacão diminuem. Vou deixar aquele que esteve muito tempo em campo por último, tá? Para ele pensar um pouquinho, porque é tão difícil essa pergunta. Eugênio Leal, tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Queçada? Buenas tardes, senhor. Buenas tardes. Primeiro, parabenizar pela sua abertura do programa em alto nível. Obrigado. Parabéns. Lembrando o rádio, né? É verdade. Não dá para fazer igual o João, mas o João volta, viu? Sexta-feira ele tá... Eu ia fazer a pergunta, mas você já se antecipou. Brincadeiras à parte, é um jogo... É um dia histórico para os dois clubes, né? Porque... seria o primeiro título internacional de ambos, né, nesse jogo que realmente promete ser muito equilibrado. Acho que o Atlético precisa muito do Pablo pela variedade de opções que ele dá à equipe. É um jogador que teoricamente é o centroavante, mas a gente viu muitas vezes o Pablo voltar para iniciar a jogada quando a bola não sai. Foi citado aí o Rafael Veiga, né, pelo Lai, que não jogou bem, aliás, não vem jogando nas últimas partidas o que já mostrou ao longo do ano. Vai embora, né? Vai voltar para o Palmeiras, talvez isso daí tenha mexido um pouco a cabeça dele. Mas o Pablo, ele faz isso, ele pode inverter posição. Foi citado aqui, o Cirino pode entrar como centroavante e o Pablo cair pelo lado do campo. Então ele dá uma série de opções que os outros jogadores não dão. Então é importante que ele esteja em campo.
Mas tem uma outra situação. Não adianta estar em campo e não estar 100%. É o jogo que o atleta precisa dar tudo. Vai para o sacrifício. Queima uma substituição, pode perder um jogador muito cedo no jogo. Então, é importante que se tenha isso em mente. Se não tivesse 100%, eu acho que seria interessante até deixá-lo no banco de reservas para que ele pudesse dar o gás que ele tem nos momentos decisivos do jogo, quando o adversário já vai estar mais cansado. Opinião de Eugênio Leal. E aí, Fábio Acevedo? Quessada, boa tarde Pablo a é o todos nossos companheiros, a você que nos acompanha. E que tema, né? Tema bem pesado, porque é um dos principais jogadores, um dos principais camisas 9 do futebol brasileiro. Camisa 5, no caso. Né? Que agora, que na Sul-Americana joga com a 5, bem lembrado. Olha só, eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação ao Eugênio do aproveitamento do Pablo se ele não tiver 100%. Sai com ele, bota ele de cara. Ele é aquele atacante que vai incomodar, ele pode sair da área, entra o Cirino, entra o Nicão faz muito bem também esse trabalho ali por dentro. Acho que o Rony é o cara que menos tem chances num aproveitamento aí se houver uma substituição do Pablo. Agora vai ser se o Atlético conquistar o título, né, Quessada, vai ser o primeiro título do repaginado Atlético, né? Agora é com TH, é um Atlético diferente, que eu gostei muito das novas tendências do Atlético, do novo escudo, do novo formato, século XXI, querendo internacionalizar a marca. Gostei da mudança, que é bem ousada para padrões brasileiros. Já vamos fazer essa pergunta para saber como é que a torcida recebeu também essas mudanças. Já vamos lá para a arena do Atlético Paranaense. Agora, imagem no homem, olha lá. Tô de volta. Olha, nas últimas horas ele ficou mais tempo dentro de estádio e em avião do que em qualquer outro lugar. É verdade. Tudo bem, Edmundo? Tudo Como é que tá? ótimo, Seja bem-vindo. Boa tarde a você, aos amigos da bancada, em especial você de casa. Olha, eu acho que tem um pouco... Antes de você responder, parabéns pela cobertura, viu? Super obrigado. Legal. Que grande final nós tivemos aqui. Foi muito bacana mesmo. Legal que tenha tido um campeão que foi campeão dentro das 4 linhas, né? Porque seria um absurdo a gente ter um campeão, seja de um lado ou do outro, definido pelo tribunal, né? Também que foi dentro de campo, num grande jogo. Parabéns, Edmundo. Estendo isso também a toda a nossa equipe que lá esteve. Foi muito legal e como é impressionante como no país no país dos outros a gente respeita mais as regras, né? Tinham 50 mil argentinos lá, 25 mil torcedores do Boca, 25 mil torcedores do River e lá um comportamento perfeito, assim, ninguém ousou acometer nenhum grande problema, porque sabe que as leis são as mais rígidas. Mas falando de Atlético Paranaense, Júnior de Barranquilha, sem pôr o coração na frente, o Atlético Paranaense é infinitamente melhor. E se vai jogar com Bergson, com Nicão, com Marcelo Cirino, com Rony de centroavante, eu acho que o Thiago vai ter aí uma dor de cabeça boa. Porque eu tenho que ficar na memória com o último jogo que o Atlético Paranaense fez com a maioria dos reservas no Maracanã contra o Flamengo. Então ali me parecia todo mundo apto a jogar. Então se o Pablo não reunir 100% das condições, tenho certeza que o Thiago Nunes não vai lamentar, porque vai colocar alguém com condições de dar esse título ao Atlético. Pelo que eu vi, e aí não está o coração brasileiro na frente, o Atlético Paranaense, que eu acho que está querendo ser chamado mais de paranaense do que de Atlético, ganha e ganha fácil, porque a atmosfera vai estar toda voltada para essa grande vitória e o primeiro título internacional dessa nova marca. Tô com você, Edmundo, também. Hoje, para mim, o palpite é Atlético Paranaense vencendo e, consequentemente, levantando o título da Copa Sul-Americana. Convido todos vocês agora a olhar para o telão, porque não vai... vai aparecer no telão. Olha lá, que elegância, hein? João Guilherme e o tetracampeãozinho. Olha, me disseram que a abertura foi sensacional aqui do nosso expediente. Eu falei, não, isso não pode ser verdade, porque João Guilherme não está aqui. Que falta você faz, mas é por uma boa ação, por uma boa causa hoje, nessa grande final da Copa Sul-Americana. Tudo bem, João? Tudo bem, Zinho? Boa tarde para vocês.
Quesada! Que bom, Quesada, estar aqui com você. E tem você, ó. É craque faz tempo, Quesada. Tá muito bem apresentando aí o Expediente Futebol. E eu e o Zinho estamos aqui já na posição de transmissão, com o maior orgulho, participando do nosso expediente, do nosso happy hour esportivo. Olha, eu já fiz jogo aqui nesse estádio no final dos anos 80 e início dos anos 90. Quando ele se chamava Estádio Joaquim Américo. Neste mesmo terreno era um estádio pequenininho, apenas com um lance de arquibancada. Depois de 1999, eu voltei aqui na Arena da Baixada, mas que não era completa. Dava para ver a escola, que durante anos já foi motivo de brincadeira aqui, porque era de um torcedor do Coritiba. E hoje, pela primeira vez, eu venho aqui com a Arena da Baixada fechada. E pós-Copa do Mundo. E digo sem medo de errar, estamos em um dos 5 melhores estádios /arena do mundo. Se esse estádio aqui estivesse na Europa, seria talvez o mais moderno da Europa. É algo espetacular a Arena da Baixada que nós estamos vendo aqui, não é isso, Zinho? Onde jogarão daqui a pouco o Atlético e Júnior. Que prazer, Tetra, bem-vindo ao Expediente. Tudo bem? Quesada, amigos aí da bancada, que alegria estar participando também do EF, né? EF, muito EF, bom. guerra. E é um espetáculo. Essa arena realmente dá até vontade de jogar, né? O Edmundo tá aí. Ia ficar com vontade de jogar. Que vocês jogaram no antigo Joaquim América e ainda pegaram um pouquinho da Arena da Baixada. E já era sufoco, já era pressão, a torcida em cima, não era fácil jogar aqui. Como não vai ser hoje, novamente, para o Júnior Barranquilla, que tem uma boa equipe, bons jogadores. Fiz o primeiro jogo, até com o Capitão América, que está aí também. Grande Eugênio. Brilhante Eugênio. Grande Eugênio. E a gente viu jogadores de qualidade na equipe do Júnior Barranquilla. Agora vai jogar aqui numa arena com essa pressão e com um gramado também que eles não estão acostumados a jogar. Isso tudo conta como um aspecto positivo para a equipe do Atlético Paranaense, que também tem uma grande equipe. Aquele quarteto ofensivo eu gosto muito. Tem essa dúvida. Dúvida não, o Pablo vai para o jogo, né? Vai para o jogo, não está 100%, mas vai para o jogo. Mas tem Nicão, tem Cirino, tem o Veiga que está jogando muito bem, Bruno Guimarães, o Lodi, que é um cracaço ali na ala esquerda. É um time muito equilibrado. Acho que com isso o Atlético é favorito. É isso aí, estamos passeando aqui pela Arena da Baixada. O gramado sintético sempre dá muito o que falar, principalmente quem não é torcedor do Atlético, quem não joga no Atlético Paranaense sempre ressalta essa situação da grama sintética, mas nós estivemos por ali dando uma olhada e é algo muito parecido com a grama natural. Claro que não é a mesma coisa, mas é algo realmente top, como em tudo nesse estádio aqui. Quesada, você que está no comando aí, Zinho aqui no meu lado, vamos ampliar a nossa roda e vamos trazer para o nosso bate-papo. Olha, é uma das últimas vezes que nós vamos ver isso aí, hein? A bandeira do Atlético com esse escudo aí, porque agora tem uma nova identidade. A partir do ano que vem, um novo escudo, uma nova camisa, novos mascotes, um novo símbolo do Clube Atlético Paranaense, fundado em 1924. Mas vamos trazer para a roda o Luciano Calheiros, que está lá embaixo na Arena da Baixada, espetacular, no clima da grande final aqui no Expediente. Alô, Calheiros, bem-vindo! Obrigado, João Guilherme, um abraço para você, para o Zinho, para o Quesada e para todos os companheiros lá na bancada do Expediente Futebol. Exatamente, já estamos aqui, ó, eu e o PVC, na beira do gramado, bem pertinho aqui, ó, João, na bandeira de escanteio, já nesse gramado, como você destacou, literalmente, né, PVC? É um tapete, né? É um tapete. E uma curiosidade, né, PVC? A gente chegou aqui mais cedo. Muita gente tem aquela ideia de que o gramado é irrigado quando a grama é natural, mas aqui também essa necessidade, né, PVC? Tudo bem? Tudo certo. Eu perguntei pro rapaz que estava irrigando aqui, por que precisa irrigar? Ele falou, porque se não molhar, a bola não corre. Pois é. Aí eu falei com ele, mas e na grama natural? Ele respondeu, não corre também. Não corre também. E aí molhou, viu, João? Molhou aqui o gramado da Arena da Baixada e logo mais deve ter mais um trecho aí, mais uma bateria para molhar, para realmente irrigar aqui a grama, embora a sintética tem também essa necessidade. Agora, a gente está falando muito no dia de hoje, né, dessa nova identidade do Atlético, que está movimentando as redes sociais, Atlético agora com H e nova roupa, né, novo uniforme. PVC, você foi buscar um exemplar, né? Vamos ver, vamos mostrar aqui no expediente, então, em primeira mão. Vou te ajudar aqui, João Guilherme também, olha lá. Vamos lá. João Guilherme já tem uma também? Já tem uma também. Ele vai correr na esteira com ela, tenho certeza. Não, isso aqui não é pra cair correndo na esteira, é pra ir na casamento. É pra ir a casamento. Tá linda, hein? Olha lá. Linda. Se você olhar bem, a marca, o Atlético
pensa, como a Juventus pensou, em criar uma marca, que é um logotipo. Que no fundo, embora ela seja uma marca que pode ser usada em outras coisas, não só no uniforme do clube, ele resgata um pouco do escudo antigo do Atlético Paranaense, aquele que parece com o do Flamengo. A camisa só vai ser estreada na Libertadores. Mesmo no início do Campeonato Paranaense, o Atlético vai jogar com a camisa de listras verticais. O Atlético tem uma história de mudar de uniforme. Se você perguntar se eu acho que o Flamengo tem que mudar de uniforme, o Palmeiras tem que mudar de uniforme, o Corinthians, eu vou dizer não. Agora, o Atlético em 88, por exemplo, mudou a identidade visual dele quando deixou de ter a camisa de listras horizontais para se diferenciar do Flamengo e passou a ter a lista as listas verticais. Sim. E muita gente hoje nem se lembra que o Atlético tinha a camisa de listas horizontais. O atleticano sim, claro que se lembra. Mas eu achei que tem uma série de coisas positivas. O Atlético quer ser diferenciado quando se escrever Atlético com H, entender que não se está falando do Atlético de Minas Gerais. Pois o Atlético Mineiro. São as novidades aí, né? Definidas ontem, anunciadas ontem aqui em Curitiba, né? Numa grande cerimônia, numa festa que mostramos ao vivo no Fox Sports, essa nova identidade do Atlético Paranaense. João Guilherme, a gente está aqui, a gente vai ficar posicionado aqui no gramado, a seu comando a gente retorna com outras informações. Tem algum detalhe aí, PVC? Detalhe importante, o Zinho já falou, o Pablo vai jogar. Vai jogar. E eu conversei com gente que foi quem primeiro me disse que o Pablo ia jogar. Estava junto. Que diz assim, ele vai jogar 100%, vai jogar praticamente 100%. 100%. Ele não é problema para o jogo de hoje. Ele teve uma dor, ele teve lesão, mas ele vai jogar em boas condições. Estava aqui ao lado do PVC, essa pessoa que passou a informação, inclusive ao sair aqui de perto, viu, João, disse o seguinte, não vai sentir não vai incomodar não. Vai para o jogo e tá legal, Pablo. É uma grande notícia aí para o Atlético Paranaense. Mas já a gente retorna, João, para falar de outras questões também e da expectativa em recorde de público essa noite, porque o recorde é uma situação até de certa forma constrangedora, né? O recorde nesse estádio lindíssimo, a casa do Atlético Paranaense, é do Paraná, João, mas isso tem tudo para cair essa noite na decisão da Copa Sul-Americana. É verdade, aí o torcedor do Atlético, muitos torcedores preferem esse escudo tradicional, muitos preferem o novo, e você tem razão em relação aí ao recorde de público. Ano passado, o Paraná Internacional, pela Série B, colocaram aqui 39.414 torcedores, o maior público da história. E aqui no Paraná é engraçado, porque o recorde do Couto Pereira, estádio do Coritiba, é num jogo do Atlético Paranaense. Semifinal do Brasileiro de 83, Atlético e Flamengo, e é o maior público até hoje da história do Couto Pereira. Zinho, toda novidade, né, causa uma reação. E aí, tá aqui o novo manto do Atlético Paranaense, bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos últimos anos, hein? O que você achou, hein? É questão de gosto, né? Eu gostava do escudo antigo. Gostava. Tá bonita. Novidade. Mas eu gosto daquela coisa antiga mesmo. Tradicional. Né? Tradicional, né? É verdade. Mas tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Temos também agora a família Furacão, né? É uma família que é o grupo de mascotes do Atlético Paranaense. O Atlético seguindo o caminho, por exemplo, recentemente a Juventus fez isso lá no futebol italiano. Para antes da gente devolver pro Quesada, assunto Pablo, você participou de um caminhão de decisões, o Edmundo também da mesma maneira. Para o cara ficar fora de um jogo desse aqui, é só quebrando a perna do cara mesmo, né? Assim, eu vi os nossos comentaristas, né, brilhantemente falando sobre o aproveitamento dele ou não. Eu acho que, assim, ele é o titular, ele é artilheiro, ele é uma referência, ele é importante dentro desse sistema de jogo do Thiago Nunes. Acho que é importante ele iniciar o jogo, sim, não está 100%, mas é melhor do que ele ficar no banco e, de repente, ser aproveitado durante o jogo e aí sente e sai. Aí queima duas substituições. Então, é melhor ele já começa o jogo. E as informações é que ele está bem. Então, pelo menos aí 60 minutos, 70 minutos, ele aguenta no jogo. E ele é um jogador importantíssimo. É o jogador da bola final. Você vê o gol que o Atlético fez no primeiro jogo, aquela arrancada do Nicão, serve. Num toque só ele definiu. Ele precisa de uma chance e um toque. É um matador. É isso aí. Quesada, meu amigo, a nossa resenha vai longe aqui no Expediente. A partir de 8 da noite estaremos abrindo a nossa transmissão. Às 9h45 a bola vai rolar. É um dia histórico. O maior jogo que a Arena da Baixada já recebeu.
A torcida aqui não dormiu. Impressionante a movimentação durante a madrugada. Faz calor, 28 graus aqui. E esse caldeirão de luxo vai ferver, Queçada. É dia de gritar, é campeão. E tomara que seja o Furacão. Tamo contigo, hein, Queçada? E eu sempre com vocês. Valeu, João. Já já você volta ao lado do Zinho, também do PVC, do Luciano Calheiro. Já já informações também do Ricardo Lai e do Flávio Vinick. Bom, tá aí. Pablo não tá 100%, mas também não é uma situação que preocupe tanto, né? A gente tá aí confiando plenamente na informação, por exemplo, que o Zinho nos trouxe. E aí só fica essa dúvida, não é? Segura para o segundo tempo. Não, se ele tá bem, vai pro jogo. Também acho. Se ele tá bem, vai pro jogo. Se a condição é essa, porque me preocupou a forma como ele saiu na primeira partida e as imagens ao longo da semana dos treinos, ele sempre com uma proteção ali na panturrilha e tal. Eu tenho para mim que um jogo decisivo precisa de um jogador inteiro. Se ele está bem para jogar, vai para o jogo, ele joga peça importantíssima no Atlético Paranaense. É um jogo que o Atlético tem alguns momentos diferentes. Fundamental o início. Porque a dificuldade de adaptação do time adversário ao gramado da Arena da Baixada. O Atlético, não é novidade para ninguém, ao longo do Campeonato Brasileiro fez isso com muita gente, dá aquele calor inicial. 10, 15 minutos de muita correria, muita pressão, para justamente se aproveitar da dificuldade do adversário em entender o ritmo do jogo. O gramado é excelente, só que a bola ganha uma velocidade diferente dos outros estados. Então, até o adversário entender esse ritmo, o Atlético conseguiu, no Brasileiro, construir algumas vitórias importantes. E eu acho que é isso que ele vai fazer hoje. Vai sair ventando para cima do Júnior de Barranquilla. E aí o Pablo pode ter um papel importante nisso. Depois, num outro momento, ele vai ter que evitar o que aconteceu lá na Colômbia. Porque ele foi dominado tecnicamente. O Atlético não conseguiu ter posse de bola e criar as jogadas. Tudo bem, estava fora de casa, com muito calor, era um outro jogo, mas lá ele foi inferior, teve que se fechar, jogar no contra-ataque e conseguiu um bom resultado, embora teve o pênalti, né, que o Rafael Pérez chutou lá de forma bizonha na trave. Desde a entrada do Thiago Nunes e a ascensão do Atlético, eu comecei a observar, o Atlético tem alternâncias de ritmo. Consegue ter posse de bola, consegue passar com todos os seus atletas à frente da linha da bola para ir criar o espaço para o contra-ataque e consegue ser muito eficiente na transição. Então, assim, na teoria, é um time pronto para vencer. O Pablo não está bem, o Rafael Veiga não foi bem na partida de lá, mas hoje o emocional vai ultrapassar todas as barreiras da parte técnica, a barreira da parte física, e acho que o Atlético não deixa escapar essa boa oportunidade. Um detalhe importante, eu não sei, desculpa, ontem eu cheguei da Espanha ontem. Você tá chique, né, Edmundo? Você tava lá em Espanha, né? Tô cansado. A palavra não é chique, é cansado. Mas valeu a pena, que foi sensacional. Eu não sei se o Júnior de Barranquilla fez o reconhecimento do gramado. E aí tá o grande detalhe. A gente viu na sonora ali quando o PVC entrou. Por que molha? Porque senão a bola não corre. E quem está acostumado a jogar em grama sintética sabe que a bola prende um pouco mais. O detalhe que eu acho que o Atlético usa, ou usou, deixa fazer o reconhecimento do gramado, ele seco. Numa condição. Aí a bola prende. Aí na hora do jogo... Molha. Ela fica mais veloz. Então, o passo que você dá para um companheiro que seco sai numa velocidade, molhado, essa velocidade aumenta. E aí a dificuldade no domínio. E é isso, é isso que o Atlético se aproveita bastante. A gente vale lembrar, não é nada pessoal, mas vale a pena lembrar, com 19 minutos, 20 minutos, estava 3-0 o Atlético contra o Flamengo. E isso se repetiu em outras partidas. Tal volume de jogo aplicado pelo Atlético. Claro que nem sempre funciona, nem sempre, não é uma receita de bolo. Pressiona os primeiros 15 minutos, faz 2-3-0 e ganha o jogo. Né? Porque do outro lado tem uma boa equipe, senão não chegaria à final, uma equipe experiente, tem um retorno
aí de bons jogadores. Então, assim, a atmosfera, tá tudo pronto para o Atlético conseguir o seu primeiro título internacional. Você falou do reconhecimento de gramado, uma curiosidade. O pessoal do Júnior Barranquilla, jogadores, disseram que o gramado favorece o Júnior Barranquilla. Porque eles também têm um time de característica de velocidade. Eles gostam desse ritmo intenso. Tem time que às vezes sofre, a gente sabe aqui no Brasil, para jogar na Arena da Baixada, que é time que cadencia demais o jogo, time meio lento, meio morno e tal. Não é muito a característica do Júnior Barranquilla, que vai ter a volta do Fuentes, lateral esquerdo, e do Theo Gutierrez. Theo Gutierrez é o Pablo do adversário. Porque ele também sentiu lesão no jogo anterior, também ficou meio como dúvida, mas é aquela dúvida tipo, dúvida, mas vai pro jogo, né? Você não sabe exatamente se o Theo Gutierrez vai estar 100%, mas você sabe que ele vai pro jogo porque é decisivo, né? Abriu uma boa vantagem no Campeonato Nacional, 4-1 no Independente Medellín. Então, no discurso, pelo menos, o Júnior Barranquilla está se sentindo com o gramado à sua feição. Talvez não seja o time que vai sofrer tanto para se adaptar num ritmo mais intenso nesse gramado sintético. Eu fiz o jogo das quartas de final com o Bahia, que foi o jogo que acabou sendo derrotado no tempo normal e foi para os pênaltis, né? Fizemos esse jogo. E aí eu cheguei exatamente cedo, como está ali o Calheiros e o PVC, eles molham exatamente isso, 5, 5h30, dão um esguicho num gramado todo, por volta de 7, 7h30 dão outro esguicho e no intervalo do jogo também. Ou seja, a bola fica muito mais rápida realmente e de perto o gramado é espetacular. Você de perto observa e fala assim, grama sintética, quem joga pelado em grama sintética, não compara, é outro tipo de grama sintética aprovada pela FIFA, tá? Aprovada pela FIFA. É o nível mais avançado de grama sintética. É um nível profissional, tanto que eles jogam, se você observar em campo de pelado, você não pode jogar com chuteira de trava, e aí você usa chuteira de trava. É uma grama totalmente diferente. Não é naquele gramado sintético que a gente jogava há 20 anos que queimava quando você... Não solta aqueles negocinhos pretos lá que fica na meia. Aquilo era carpete. Agora é grama sintética. É para isso os Estados Unidos. Edmundo, eu queimei muito minha perna com aquilo. Nem me fala. Deu um rasgo uma vez na perna, queimou a perna inteira. Não que os de hoje, de pelado, não façam isso também, mas essa grama... É muito boa, é espetacular. E um detalhe... E eles botam ali uma raspa de coco, né? É de coco, exatamente. É uma raspa de coco. Fome, o cara come um pouquinho. Não tinha tido essa ideia. Mas eles põem uma raspa de coco pro piso ficar mais... A aderência dele. Ter mais aderência e ele ficar mais fofo, né? Não ficar tão socado, tão duro como a grama sintética. Cara, o torcedor que está em casa, que joga sua pelada, porque dizem que o futebol mais praticado no Brasil é o de grama sintética, né? Sim. Antigamente era o futebol de salão. Era futebol de salão, era futebol de várzea, de terra, do terrão. Hoje é difícil achar o terrão. Que não tem mais. Dizem que é o futebol mais praticado no Brasil, é o de grama sintética. Mas o cara tá olhando, pensando na que ele joga, que é dura, que parece um carpete. E não é. É grama alta e que a bola rola com facilidade. E muito bom para se jogar. Vamos aos campinhos, então? Eu queria análise... Com grama sintética ou sem grama sintética? Sem grama sintética, né? Provavelmente o nosso campo é grama azul. Digital. Grama digital. Grama digital. Vamos lá, vamos ver. Qual é o primeiro aí, Carloto? Atlético Paranaense ou Júnior Barranquilla? Já tá com escudo novo, é isso, Carloto? Já? Tá bom. Vai demorar um pouquinho para pegar. Como toda novidade, né? Demora... Daqui a alguns anos, ninguém vai mais se lembrar. Vai ter assento no Atlético ou não? Tem assento ou não? Atlético. Não tem? Sem assento, né? Com H, sem. Lá no início era Atlético com H, tirou-se o ponto no I vai ter. Ponto no I tem. Acho vai que ter. sim. Acho que então, sim. Tá. Bom, tá aí o time do Atlético, gente. É a base, né? Que a gente conhece. Santos, Jonathan. Não Thiago tem aí... Heleno, Léo e Renan, o Lúcio, o Bruno Guimarães, o Rafael Veiga e o ataque Cirino de um lado, o Nicão do outro. É um pouquinho diferente. Teoricamente você não tem o Paulo André, né? Que é titular do time, no lugar do Thiago Heleno. Está machucado já há algum tempo, não tem jogado. Algum tempo ele não é titular por isso, né? Mas assim, ao longo do ano, o Paulo André... à frente Mas é uma formação com uma maioria... Mas o resto é isso. Mas é um pouquinho diferente. O Bruno Guimarães vem fazer companhia ali com o Rafael Veiga. Sim. É 4-1-2-3. Ou... Adiantar é o 4-1-4-1. Não, é porque fica muito claro, o Lúcio Gonzalez, ele que pega a bola dos 4 defensores para iniciar o jogo. Aí ele vai municiando o Bruno Guimarães e o Rafael Veiga, que aí dão velocidade. Mas sem a bola vira uma linha de 4
com o Cirino e o Nicão voltando. Exatamente. E o Rafael Veiga fica mais à frente junto com o Pablo. Muito parecido com o que faz o Cruzeiro com o Thiago Neves. Ele fica numa situação ali de stand-by. É quase que um segundo atacante. Ele fica de stand-by às costas do meio-campo adversário. E aí ele, com a qualidade que ele tem, ele imprime velocidade pelos lados com Cirino e Nicão. E é quase que impossível parar esse quarteto ofensivo do Atlético. O Nicão e o Cirino que dão esse contragolpe, né? O Atlético cansou de fazer gol, bola passando necessariamente pelo Nicão até chegar aos pés do O Cirino mais na força. E não joga com o time principal. Inclusive o treinador. E 3 viraram titular. Léo Pereira, Bruno Guimarães e Renan Lodge. Então daí você tirou 3 jogadores importantes. Sim. Aí na tela o Júnior de Barranquilha. Tá aí, é uma base também que a gente já conhece, né? A gente já comentou a volta do Fuentes e o Theo Gutierrez, que é um cara extremamente perigoso. Tá desenhado aí. Barreira tá jogando bem, não é, Eugênio? Sim. O Dias também é um cara que pode ser decisivo hoje para a equipe colombiana. O time é muito bom do meio para frente. Defensivamente não é essa fortaleza toda. Mas a base é o toque de bola. Um time chamado associativo, que gosta muito de girar essa bola de um lado para o outro. E aí vai passar principalmente pelo Cantilho, pelo Sanches, pelo Barreira e o Theo Gutierrez, que estaria um pouco mais adiantado. Eles não guardam muita posição, tá? O Theo não joga como um centroavante. Ele vem até a intermediária fazer um pivô e ele é o cara que comanda. Em torno dele gira essa troca de passes. Então ele sai da área abrindo espaço para a entrada, especialmente do Luiz Dias, que é o jogador mais incisivo, mais de velocidade, mais de drible. Para mim, talvez o melhor jogador do time. Excelente atacante. E o Barreira chega pelo outro lado. Às vezes vai chegar o lateral direito, Piedra Rita. E o outro, que para mim é um excelente lateral esquerdo, não jogou a primeira partida porque estava suspenso, assim como o Theo, o Fuentes, que está voltando hoje, 21 anos. Aliás, o pessoal de mercado da bola aí, que gosta de ficar de olho, é um garoto lateral esquerdo com muito potencial para, de repente, trabalhar no futebol brasileiro. Então é um time que tem essa característica de segurar essa bola bem, trabalhar a bola. E o Cantilho, que é volante pela esquerda, é um jogador que tem muita visão de jogo, então bom posicionamento defensivo e a saída de jogo muitas vezes passa por ele. O Narvaez é mais fixo atrás, primeiro homem, aí você tem o Cantilho de um lado, o Sanches do outro e mais à frente, Barreira, Theo Gutierrez e Luiz Dias. Esses 5 mudam muito de posição, então pode ser um 4-3-3, um 4-2-3-1, um 4-1-4-1, dependendo do momento do jogo. Você falou de defesa, que não é consistente. Se a gente comparar time por time, o Atlético tem os setores bem mais equilibrados do que o Júnior de Barranquilha. Né? Porque do meio para frente, realmente, o Júnior tem um bom time. O Atlético, para mim, tem um timaço, mas a defesa do Atlético Paranaense, ela é mais consistente. Em que pese algumas críticas em relação ao Thiago Heleno, ora o Paulo André, que entra, que é também um zagueiro que está um tempão aí jogando pelo Atlético. Esse equilíbrio... Desculpa. Esse equilíbrio, na opinião de vocês, pode fazer a diferença também? Então, ao zagueiro que você se referiu, me ajuda com o nome. Thiago Heleno? Thiago Heleno, eu acho que tem muito folclore. Assim, muito folclore... Negativo. Muito preconceito. Muito preconceito